Olá, eu sou a professora Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho de física e dentro do eixo temático matéria e energia, no nosso módulo ondulatória. Ondulatória é a parte da física que estuda as ondas, ou seja, qualquer perturbação que se propaga em um meio. Mas a gente confunde muito a onda porque a gente vê aquela onda do mar. Aquela onda do mar que carrega o surfista, a prancha, faz aí esse transporte desse nossos atletas, né? Porém, na física mesmo, a onda considerada onda é aquela marola que a gente acaba subindo e descendo, né, quando ela passa, mas a gente não nos carrega. Então, onda para física é quando eu não carrego matéria, mas eu transporto energia. Bom, deve também haver uma fonte de propagação. A fonte de propagação é qualquer objeto que crie ondas. No caso aqui, a gente tem uma gota caindo dentro de um líquido, isso provocando ondas nesse líquido. Outra fonte propagadora é o atleta de CrossFit, que movimenta uma corda naval e isso provoca ondas numa corda. A gente tem muitas características de onda para estudar, então anotem os conceitos para que vocês consigam entender que as características de onda são muito usadas para analisar essas ondas. Então, a gente tem aí crista, que é o ponto mais elevado de uma onda. O vale, o ponto mais baixo de uma onda. Aonde vocês estão vendo aí na figura o A é a amplitude de uma onda, que significa que é a altura da onda, que é a distância entre o ponto de repouso e a sua crista, ou o ponto de repouso entre o seu vale. Já comprimento de onda, que é onde a gente tem esse símbolo, que é o lambda, o comprimento de onda é a distância, né, entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. Outra característica importante de estudar é a frequência. Eu falo de frequência para poder entender melhor quando a gente fala de frequência cardíaca, que é o número de batimentos do coração por um determinado tempo, é a nossa frequência cardíaca. A frequência também é utilizada nos rádios, quando a gente precisa encontrar um canal de rádio. Determinados canais de rádio utilizam determinadas frequências, por isso a gente consegue encontrá-los em determinadas frequências no nosso aparelho de rádio. Para a gente entender um pouquinho a frequência, então, como ela tem a ver muito com o comprimento de onda, vocês olhando esta imagem, a gente consegue perceber. Quando o comprimento de onda é menor, ele faz números de ciclos mais números de ciclos num determinado tempo. Já a baixa frequência, ela faz menos a sua distância, né? O seu comprimento de onda é maior, por isso ele tem um número de oscilações menores por um determinado tempo. Então, analisando a fórmula, né, como a gente determina a frequência, então é um número de ciclos realizados por uma unidade de tempo. O número de ciclos é 1, 2, 3, 4, 5, né? E a unidade de tempo é em segundos. A unidade de medida para a frequência é o hertz. Outra característica de onda, então, é o período, que é esse intervalo de tempo para realizar um ciclo. Então, vai de uma crista até a outra. Então, quanto tempo leva para que essa onda termine todo o seu ciclo? Ou de um vale a outro também é um ciclo fechado, ok? Aqui está a fórmula para a gente entender melhor. Então, frequência é o número de ciclos. No caso aqui, a gente coloca 1 por um determinado período. Então, para ele terminar um ciclo completo, quanto tempo ele leva para terminar esse ciclo completo?
Velocidade também é uma característica de onda que a gente pode determinar. Como a gente sabe, já estudando pela física, velocidade é a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Então, a gente tem aqui, velocidade, é a distância, a gente fala que é o comprimento da onda. E o intervalo de tempo é o período dessa onda. Também podemos analisar quando a gente tem já o valor dessa frequência. Então, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Em relação à classificação das ondas, então a gente viu todas as características de onda. Agora, a gente vai nomear essas ondas. E aí, por isso que chama-se classificação das ondas. Em relação à natureza, as ondas podem ser de dois tipos, mecânicas ou eletromagnéticas. Se elas forem mecânicas, elas têm que ter um meio material para se propagar. Por exemplo, o som, que depende ou do ar ou de um sólido ou um gasoso para se propagar. Quando eu falar em meio material, eu tenho que ter moléculas dentro desse meio. Já as eletromagnéticas, elas não dependem de um meio material para se propagar. Pode ser no vácuo. No vácuo, eu consigo analisar e obter essas ondas eletromagnéticas. Então, laser, ondas de rádio, de televisão, micro-ondas, raio-x, né? Toda essa parte mais de imagem, é uma onda eletromagnética. Então, quando a gente tiver a gente pode falar um pouco dessas ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, é o trovão e o raio. Então, o trovão, ele é o som, então ele vem até mais lento, porque ele depende de um meio material para se propagar. E o raio, que é essa luminosidade, como ela não depende de um meio para se propagar, a velocidade dela é mais rápida. Então, a gente até fala que o raio a gente vê primeiro e o barulho a gente escuta depois, justamente por causa dessa diferença entre as ondas do trovão, né, do som, e do raio, que é uma onda eletromagnética. Quando a gente fala um pouquinho, a gente critica também um pouquinho os filmes que eu amo, né, Star Wars, eu sou fã pra caramba, pra quem me conhece. Porém, alguns cientistas criticam porque não se escutaria o som da guerra no espaço. Apenas a luminosidade a gente enxergaria. Então, lógico, dentro das espaçonaves, quando houvesse alguma explosão, você ouviria dentro das espaçonaves, mas não quando você está vendo de fora, como é o espectador. Então, você ouviria não ouviria nenhum som, mas conseguiria enxergar as luzes, já que elas são eletromagnéticas. A gente também pode classificar as ondas em relação à direção de propagação. Então, elas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Se ela for unidimensional, ela tem uma única direção. O exemplo de unidimensional, por exemplo, seria a corda, quando a gente mostrou o exemplo ali da corda naval, né, do CrossFit e tal. A bidimensional, ela propaga-se num plano, como a superfície de um lago, por exemplo, que também foi um exemplo de uma amostra interior que a gente mostrou, que era uma gota caindo na água, formando aqueles círculos, né? Já a tridimensional propaga-se em todas as direções. No caso da luz, por exemplo, ela é tridimensional. Se você tiver uma fonte, por exemplo, uma vela, você consegue enxergar essas ondas por embaixo, se você olhar de cima, nas laterais, ou seja, em todas as direções. Em relação à direção de vibração, a gente pode classificar as ondas de duas formas, longitudinal ou transversal. Na longitudinal, as vibrações têm o mesmo sentido da propagação. Então, vamos pensar assim, ó. A fonte propagadora, que no caso aqui é uma mão empurrando uma mola, da esquerda para a direita, e se você olhar a mola, esses pontinhos mais escuros, você percebe que a direção
da propagação, o sentido, né, dessa vibração é o mesmo da propagação. Já na transversal, daí vocês vão conseguir entender a diferença, é que as vibrações são perpendiculares à direção de propagação. Então, olha, a mão tá de cima para baixo, né, fazendo um movimento cima e baixo. Já se você olhar os pontinhos mais escuros da mola, você percebe que a direção da propagação ela é perpendicular à fonte aí da vibração. E aqui eu tenho dois exemplos de um site que é super legal, que eu vou acessar para vocês. Eu vou acessar um só, esse aqui de baixo. Então, aqui a gente entra no site da pet.colorado.edu. É um site da Universidade de Colorado, muito legal. Você encontra várias simulações aqui. E aí eu vou entrar na das ondas. Aqui a gente pode ter a da água, do som e da luz para vocês compararem. Então, aqui eu consigo aumentar a frequência, diminuir a amplitude. A gente consegue ver aqui, se a gente colocar esse medidor aqui, a gente vai conseguir ver as ondas aqui. Aqui a gente está vendo superior, então a gota vai cair como se a gente tivesse visto de cima uma piscina, né? Então você vai ver as ondas que, no caso, aqui são ondas bidimensionais, né? A fonte de propagação é essa gota d'água. Aqui nesse gráfico a gente vê amplitude, frequência, a gente pode aumentar a frequência. Quando eu aumento a frequência, espera chegar um pouquinho, para até chegar no gráfico demora um pouquinho. O que acontece com a frequência? Ó, eu diminuo um pouco o comprimento de onda. A amplitude eu posso aumentar um pouco também. Então, o que vai aumentar aqui? A onda, ó, vocês vão ver ela ficar maior. Eu posso diminuir a amplitude. Então, a onda ficando mais baixinha, ó, né? A amplitude. A frequência também eu posso diminuir. Se eu diminuir a frequência é porque parou mesmo, né? Não, e diminuir a amplitude, né? Não tenho nada. Então, tem que ter um pouco de amplitude, tem que ter um pouco de frequência. Certo? Essa é a vista superior. O que a gente vai ver na vista lateral quando a onda é bidimensional? Então, a ideia é que a gente veja mesmo as ondas como até daria para ver no gráfico, né? Porque ela é bidimensional, ok? Agora eu vou colocar aqui na do som. A do som, ela é uma onda. Deixa eu começar aqui para vocês entenderem. Ela é uma onda. Eu posso colocar até o tom daqui depois para vocês ouvirem, mas ela é uma onda tridimensional, certo? Então, se eu colocar a vista lateral ou superior, tanto faz, a gente vai enxergar igual. Eu vou colocar aqui o gráfico, a gente vai ver as mesmas coisas que a gente viu antes. Eu posso dar uma diferença entre um e outro, para vocês verem dois gráficos diferentes, mas posso diminuir a amplitude, a onda ficar mais baixinha, como eu disse. A frequência eu posso aumentar, então aí eu modifico um pouco o comprimento de onda. Vou deixar ela normal aqui para que a gente consiga ver a frequência sendo diferenciada. Então, ó, comprimento de onda bem no máximo, e quando eu diminuo o comprimento de onda, olha o que acontece com o nosso gráfico. Eles fica bem mais distante essa frequência, ok? A luz, pessoal, é a mesma coisa que o som, praticamente, quando eu quero analisar, né, as minhas ondas, mas são ondas eletromagnéticas, eu não preciso de um meio material para se propagar. Tanto vista superior como vista lateral, a gente consegue ver aí que é igual, né? Aqui eu consigo mandar a amplitude. E quando eu falar de luz, eu tenho a frequência, né? Os raios, né? As cores aqui dessa luminosidade, tá? Vocês podem mexer e conseguir ver aí e fica bem legal, né?
Então, como eu falei para vocês, vou deixar os 2 links aí disponíveis para vocês nos comentários, para vocês acessarem. Bem legal esse site, tem várias coisas para vocês treinarem, estudarem, é bem interessante. Não esqueçam, né, de curtir meus vídeos aí para ajudar aí a galera, pra gente fazer mais vídeos e se inscrever também no canal, certo? E é isso, até a próxima, pessoal. Obrigada.